Olá, muito boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, estamos começando uma nova semana. Dia a Dia com Deus está no ar. Este que é um programa dinâmico, diferente, trata aí dos assuntos do seu dia a dia, do seu cotidiano, sempre sobre uma perspectiva cristã. E nessa semana temos um assunto bastante interessante para conversar. Nós iremos mostrar aqui como era a igreja cristã bem nos seus primórdios. Essa história está narrada no livro bíblico de Atos, que conta o que fizeram os primeiros apóstolos nos anos que sucederam à morte de Jesus. Logo depois da ressurreição, Jesus passou 40 dias com os discípulos, treinando-os para o que deveriam fazer mais tarde. Vamos agora aprender um pouco sobre como transcorreu esse período. Para isso, nós vamos ver trechos de um filme chamado Atos, que é uma leitura dramatizada daquilo que está escrito na Bíblia, que você acompanha agora. Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, ele se apresentou a esses homens e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes disse: Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, em Jerusalém e em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram olhando atentamente para o céu enquanto ele subia, quando de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Galileus, Eles disseram: por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Nessa passagem, Cristo faz aos seus discípulos uma promessa e atribui a eles uma responsabilidade. Diz que os discípulos receberão poder e ordena que sejam testemunhas de sua vida e ressurreição em todo o mundo. Essa tarefa de testemunhar é algo que nós acreditamos que não valia só para aquelas pessoas naquele tempo. É a função de todo cristão, inclusive nos dias de hoje. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso no comentário do pastor Pascoal Peragini Júnior em alguns instantes. O livro de Atos dos Apóstolos nos fala dos primórdios da igreja. E é muito interessante, especialmente nesse capítulo que nós aprendemos e vimos a leitura dramatizada, ver quais eram as características daqueles primeiros cristãos. O que os motivava, o que os empolgava, o que os direcionava a cada dia. E nesse primeiro capítulo nós vamos encontrar exatamente isso. E eu queria dividir com vocês algumas destas características desses primeiros crentes, desses primeiros servos do Senhor aqui na terra, que constituíam a igreja de Jesus, ainda incipiente, ainda pequenina, nascendo entre os homens. A primeira característica
que nós podemos perceber nestes homens de Deus é que eles eram o povo, eles eram as pessoas que experimentavam a presença do Cristo ressuscitado. Havia uma diferença singular na fé daqueles homens. Eles não estavam expressando apenas a tradição, ou uma lembrança, ou um reconhecimento, ou quem sabe a memória de Jesus, mas eles celebravam a presença do Cristo ressuscitado entre eles. Eles sabiam que cada vez que se reuniam, quer seja corporalmente naqueles 40 dias que antecederam a descida do Espírito Santo, ou quer seja no Espírito mesmo, na presença do Senhor, se revelava entre eles. Quando eles oravam, eles sabiam que Jesus estava no meio deles. Eles sabiam que a presença do Senhor, o propósito do Senhor e o poder do Senhor é que faziam diferença na vida daqueles homens. Para muita gente, fé é simplesmente repetir uma série de práticas religiosas. Para esses homens, não. Era celebrar Jesus vivo, Jesus ressuscitado entre eles. A segunda coisa interessante, segunda característica, é que eles não se contentavam com aquilo que já possuíam da graça de Deus. A Bíblia diz que Jesus havia aberto o entendimento deles para as Escrituras, mas a Bíblia também dizia para eles que tem mais e que algo mais poderia acontecer. Por isso, eles permaneceram unidos, aguardando uma promessa. A promessa de que o Senhor Jesus derramaria sobre eles o seu Espírito Santo e que eles poderiam experimentar coisas novas da graça de Deus. Você sabia que Deus tem mais para derramar sobre você do que você já tem vivido na sua fé? Você sabia que Deus é um Deus tremendo, infinito, grandioso e que a fonte da sua graça é inesgotável? Você sabia que Ele quer derramar sobre você o seu Espírito Santo e quer que você experimente coisas novas do poder e da graça dEle? Aqueles homens permaneceram em Jerusalém aguardando o cumprimento da promessa de que Jesus derramaria sobre eles o Espírito Santo e que o Espírito Santo lhes ensinaria e que o Espírito Santo revelaria o poder de Jesus na vida deles. Sabe, o Senhor Jesus quer derramar o seu Espírito sobre você. Quer que você experimente coisas novas que provêm do trono dele. Por isso, nós precisamos aprender com aqueles homens a buscar a face de Deus e não nos contentarmos com aquilo que já recebemos da graça, mas experimentarmos mais do poder, do amor, da misericórdia de Jesus nas nossas vidas. Uma terceira coisa, uma terceira característica, é que esses homens sabiam que tinham uma missão. Jesus havia dado a eles uma missão. Eles, cheios do Espírito Santo, deveriam ser testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles sabiam que o propósito da missão deles era levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Eles não eram pregadores do Evangelho, eles eram testemunhas, ou seja, eles iriam compartilhar com as pessoas aquilo que eles tinham visto, ouvido, sentido e desfrutado na presença do Senhor. A missão de todo cristão é ser uma testemunha de Jesus. É interessante que muitos de nós, às vezes, nos sentimos amedrontados diante da missão que Deus tem para nós. E nós imaginamos que alguém mais preparado, alguém mais capacitado é que deva fazer alguma coisa para o reino de Deus, porque eu me sinto um homem tão pequenino diante das demandas do reino de Deus. Mas, na verdade, o que Deus está procurando é pessoas simples. O que Deus está procurando é alguém que possa ser ensinável e que queira ser
testemunha. Ele quer derramar primeiro na tua vida algo tremendo da graça de Deus, para que você possa testemunhar da sua misericórdia. No culto de ontem à noite aqui na nossa igreja, nós tivemos uma experiência muito gostosa. Eu abri um momento para testemunhos e veio uma senhora, já idosa, lá na frente, pegou o microfone e ela então disse com muita alegria: no dia 26 de novembro, eu estava com um problema seríssimo na minha coluna e Jesus me curou. E eu estou aqui andando, caminhando, porque Jesus me curou. Sabe, naquele momento, aquela senhora não conhecia toda a teologia, não conhecia todos os aspectos bíblicos, mas ela era testemunha da presença, do propósito e do poder de Jesus. O Cristo vivo entre nós nos faz experimentar a grandeza da graça e por causa da graça nós nos tornamos testemunhas. Como que uma carta aberta de Deus a todo mundo, dizendo que Ele está vivo, que Ele se importa e que Ele quer tocar o nosso coração. Que você seja esta pessoa que experimenta a presença de Jesus, que conhece o poder do Espírito Santo e que é testemunha dele em todo e qualquer lugar. Que Deus abençoe você. Você está acompanhando aí o Dia a Dia com Deus, onde estamos estudando aí a respeito das igrejas, dos atos, dos discípulos. E que tal conhecer aqui a primeira Igreja Batista de Curitiba? Você pode fazê-lo através do site, é o www.pibcuritiba.org.br, ou fazendo-nos uma visita. Estamos na rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Você também pode ligar para cá no 2106-4347. Amanhã e ao longo dessa semana não perca aí os próximos programas aqui no Dia a Dia com Deus.